Seja bem-vindo ao primeiro podcast VCcast. Eu sou o Vitor, 35 anos de peça, estou na área automotiva, atuando há muitos anos aí. Esse aqui é meu filho. Prazer, meu nome é Vitor, conhecido como Vitinho, porque para não ter confusão nos nomes. É o Vitor Depai? Aí vai. Benefício desse programa, desse episódio, a gente vai estar falando sobre peça, sobre manutenção de veículo, e tem aqui um convidado muito especial, amigo de longas datas, Manuel da Volicar. Se apresenta aí, meu amigo. E aí, Vitinho, Vitão. Boa noite a todos aí. Estamos aqui para contribuir aqui com esse VCcast aí, essa empreitada, né, do Vitor aí. E a gente vai falar um pouquinho também de mecânica aí essa caminhada que a gente tem aí de 35 anos também aí. Longas datas, né, meu amigo? Longas datas. Pessoal, é muito importante, a gente fez uma pesquisa aqui, o Vitor Neto, Isso. minha esposa, mandar um beijo para ela, meu caçula, meu neto, todos aí estão ajudando nessa empreitada nova. A pesquisa desses longos anos, a gente trabalhando com essa área, e eu vejo o consumidor, a gente quer fazer uma conexão do consumidor final, né, o proprietário de um veículo, o autopeças e o que serve todos nós, né, o dono da oficina. Então, essa conexão vai ser importante sobre valor, mão de obra, de alguns reparos, né, dicas aí, o Manuel vai estar podendo trazendo para a gente, de arrefecimento, troca de pastilha, a data certa da troca de óleo, de repente, marca produtos, né, qual a marca melhor do óleo, da peça, isso aí eu vou estar podendo falar também, e com a ajuda do nosso amigo. Mas antes aí, eu pedi para o Manuel ficar tranquilo, se puder falar da história um pouquinho da oficina Volicar. Eu conheço essa oficina, na época eu trabalhava na Chevrolet, eles estavam lá na Abílio Sampaio, né, irmão? Isso, na Abílio Sampaio. Na Abílio Sampaio. Agora vocês estão na Caramuru há quantos anos? Na Caramuru, em janeiro, faz 5 anos que estamos lá. 5 anos já. Isso. No total, a Volicar, 40 anos. Já deu mais de 40 anos, na verdade, porque essa oficina, ela já aconteceu, já foi, né, criada lá em São Paulo, né, na época de 1972, 75, ali. E aí meu pai, ele com o meu tio, que fizeram a empresa, aí meu pai separaram, porque ele veio para Ribeirão Preto, meu pai tentou montar um bar, quis mudar de área, porque meu pai, ele trabalhou, né, na época da Auto Latina, trabalhou na Ford, Volkswagen, aí depois ele foi para GM, foi para algumas empresas também de automotiva lá em São Bernardo, ali tudo. E aí ele resolveu vir para Ribeirão Preto, para ficar próximo mais da família, e resolveu montar um bar, ficou um ano num bar. Bem diferente, né? Bem diferente. Rumo totalmente contrário. Aí ele falou assim, começou a consumir o estoque. Então, atendia um monte de gente, mas ele falou assim que não aguentou muito cliente final, porque o cara bebia, ficava com a cerveja lá um tempão, não ia dar certo. E aí não deu certo. Aí ele falou, vou voltar porque realmente é interessante quando a gente tem um dom e quando Deus às vezes coloca aquilo na tua vida, você tenta até fugir um pouquinho, mas depois você acaba voltando, né? É verdade. E onde foi que ele montou novamente a Volicar? Ele foi ali na Rua Oswaldo Cruz, ali na Vila Virgínia, do lado do Ponte de Táxi, ali de frente ao Coração de Estudante ali, do Vanderlei ali, né? Coração de Estudante. E ficou muitos anos ali era borracharia, funilaria, pintura, mecânica. Tudo no local. Isso. Só que aí acabou crescendo, mas ele não tinha muito controle, né, meu? Aí, no sentido de que não tinha quem muito ajudasse. Ele preferiu fechar ali e ir lá para Abílio Sampaio. Ah, tá. Aonde aí eu conheci? Isso. Aí ficou lá só mecânica. Legal. E aí, essa só mecânica, onde eu comecei a trabalhar com ele. Porque... Garotinho, Manuel? Garotinho, né? Comecei com 15 anos lá com ele lá. 15 anos de idade. 15 anos de idade. Quando você começou, o Rogério já estava lá? Não. O Rogério é nosso funcionário mais longa data. Ele foi depois de uns 4 a 5 anos que ele começou lá. Então, durante um bom tempo, era só eu e meu pai. Garoto também. Ele começou sim. E aí, depois de um certo tempo, que ele começou com a gente lá. Legal. O Rogério está fazendo 28 anos. Você falou um ponto legal aí, talvez
alguns não sabem, mas Auto Latina, né? Auto Latina foi a época daquela parceria Volks e Ford. Isso, foi a junção, né? A junção ali. Isso. Isso é antigo, hein? É antigo, né? Teve uma... Para alguns aspectos foi bom, outros não. Mas teve a Auto Latina lá, né? A linha do Escortinho europeu, né? Dos golzinhos AE. Motor AP, motor e AE. Ford com motor AP Isso. e a Volks com motor Ford. Isso, Alguns exatamente. CHT, Trocar, né? isso. Ali saiu a linha, alguns carros da linha Ford, né? Com motores AP, Isso. né, do golzinho, né? Então, Versalhes, Escort, Del Rey. São Então, os Del Rey. Isso. Os Não, Del Rey que é 1.8 Ixi, brabo, né? brabo. Vixe, na hora... Já Na viu, época já? eram os carros. Já. Verona, Apollo, Que né? isso? Então, os carros aí muito top, né? Tanto com motores CHTs quanto os motores APs. Pô, bacana, hein? Que história, hein? Então, os A GM também, né? Depois da época, teve a época da a GM Também. e Fiat, né? Também GM com fizeram... os motorzão, É, né? O motor fizeram- do Opala não tem nada igual. Vendo até hoje peça de Opala, né, mano? Sim. Não, os apaixonados por Opala. Opalão 4.1, 4.0. Aí, até aproveitando o pessoal aí, ó, precisar de pistão bronzina, pode contar com a VC Autopeça. O Vitinho é vendedor de peça de Opala, apesar que ele é novo, hein, Vitinho? Então, foi Você vende, não vende? tudo. Só não vende a casa porque não tem como onde morar, mas Vende a de gente tudo. vende tudo. Foi até que a gente começou, né? Na época, Foi, o foi. Forte acabou sendo o carro-chefe da gente. É, Foi bem, peça, bem lembrado. peça de carro Há antigo. 11 anos atrás, né, Foi. na nossa loja. Até ano passado estava com loja física, né? Verdade. Agora a gente está no e-commerce e atendendo sua oficina. Eu atendendo o nosso amigo aí, né? Só no atacado. Exatamente. Mas bem lembrado pelo Vitor, quando a gente começamos mais com os carrinhos antigos aí da Chevrolet. É. Acabou ficando, agora a gente está colocando Tá agregando, né? tá agregando uns itens de giro aí, o Uhum. Manuel sabe disso. Mas voltando à história do nosso amigo. O Vitinho falou do início aqui, um pouquinho da autopeça, o Manuel falando do início lá. Que bacana, que história. Quero deixar um forte abraço. Depois nós vamos fazer um corte aí para o Zé Luiz, parabenizá-lo pelos 40 anos, a patroa. Ao Rogério também, né, Manu? O Rogério, funcionário mais antigo. Quantos anos de lá, de empresa? 28 anos. Né? 28 anos. Hoje eles estão na Caramuru. Que número, Manuel? Da Caramuru, 2767. 2767. Isso. Conhecemos essa oficina, conhecemos a capacidade deles, a honestidade dessa família. É aquilo, né, pessoal? Às vezes não agrada todo mundo, porque hoje está um bando de mimizento, né? Tem uns que são até exigentes demais, mas eu sei que vocês fazem tudo certinho, mas tem gente que gosta de reclamar, né, Manu? Ah, não, sim. Cliente, a gente aprendi muito, né, com o cliente, né? Às vezes, por mais, às vezes, aquele você atende, tenta fazer o melhor possível e às vezes você não acaba atendendo as exigências, né? Às vezes, a maioria, graças a Deus, a gente acaba superando, às vezes, as expectativas, mas a gente não é nem Jesus Cristo que agradou todo mundo, né? Não Imagina a agradou, gente né? nessa área, né? Não agradou. Então, tem vários contextos, né? Às vezes, tem às vezes, cliente, né, que reclama quando vai fazer alguma revisão, alguma coisa, né? Que se não trocar alguma peça, ele fica bravo, né? Então, a gente trabalha pela segurança e pela durabilidade do trabalho, né? Então, tem... Às vezes, revisão, você faz o básico, mas alguns itens a gente sabe que dá para manter ainda com a segurança Com do certeza. cliente e não precisa trocar aquele item naquele momento. Isso é importante. E a gente sabe que tem isso, porque infelizmente veio com uma cultura muito de tem que trocar tudo, tem que trocar, não. Algumas peças, principalmente quando é peça original, a gente tenta manter elas dentro da segurança, lógico, né, dentro da quilometragem ideal, porém a gente sabe que tem itens que tem uma durabilidade maior. Sim. Ainda mais quando o cliente é mais cuidadoso, consegue usar bem o carro, né? Porque tem gente que, infelizmente, usa até acabar. Não dá uma manutenção, tudo. Então, pessoal, às vezes a gente acha que toda vez eu vou no mecânico vou gastar. Não. Se você for de 6 em 6 meses, ou no mais tardar de 10 em 10 mil quilômetros no carro, é uma máquina. O pessoal fala assim, meu carro não dá manutenção. Mas quando vai também, tem um monte de coisa que... Aí tem que fazer aquela grande revisão. Então, é muito mais viável ele fazer a preventiva. Ótimo. E vai de 6 em 6 meses, o carro tá sempre em dia. De repente acontece um imprevisto, preciso sair agora. Preciso sair agora lá para São Paulo. Meu carro tem condição de ir? Aí você tem que pensar se seu carro tá bom ou não. Falar, ele não vai. Então ele não tá bom. Porque todo carro vai. Às vezes a pessoa fala, mas meu carro é velho. Mas um dia ele foi novo. E aí o Fusca ia daqui em Brasília, né? É o que tinha. E o que tinha, o pessoal ia. Mas aqui não vai.
Eu garanto a todo cliente. Falo, ó, teve vários clientes que... Nossa, meu carro é mais velhinho e tal, será que eu vou pra praia? Eu falo, eu te garanto, você fazer a revisão, você vai e volta sem problema nenhum. E graças a Deus não teve um que teve problema, que um golzinho... Vários casos, às vezes, até um pouco mais antigos, né? Que não é muito hoje, mas tem alguns casos, que a gente vai sem problema nenhum. É só fazer a revisão certinha, a manutenção. Falou no Gol, tive um que, pelo amor de Deus, nossa, só dor de cabeça. Pegou da avó, né? Quebrou tudo na minha mão. Pegou da avó com mais de Nossa, 200. Foi. 200 mil? Aí que é milagre, né? 200 mil. Mas depende, lembra o Sandeiro que a gente teve? O Sandeiro foi Olha, uma Manuel, teve uma um máquina. que a gente cara. acertou sem querer. A gente teve um Sandeiro que ia pro rancho com ele, fazia até rally com ele. Verdade. Levava as coisas, colocamos um rack em cima, engate. Com 240 mil, fui trocar o amortecedor dele. E olha que no rancho, no caminho, tinha buraco, hein, Vi? Tinha muito buraco, era hein? brabo. A estrada Colocamos... O amortecedor começou a vazar 2. Os outros 2 estavam bom ainda. Óleo daquele jeito, eu trocava certinho. Você lembra, né, quando a gente teve troca de óleo, né? você teve troca de óleo. Isso Também aí já... eu sou exigente. Verdade, lá no também. Caramuru. Teve uma experiência sempre na área automotiva. Devia ter montado autopeça naquela época, não troca de óleo, pô. Não, mas tudo é Foi válido, assim, né? tudo Tudo é válido, né? Apesar que naquela época, naquela ocasião, a gente era o terceiro em Ribeirão com troca de óleo. Não tinha essa cultura ainda de loja, era só posto. Então a gente foi assim... Pioneiro aí. Foi pioneiro e corajoso, Gente, porque essa cultura de troca específica... Era só no posto. Era Né? muito E na difícil. época não tinha rede social pra ajudar em nada, Não né? tinha. Foi com a cara e Foi coragem. cara e coragem. Eu, a Regina, minha guerreira, sempre está comigo. A gente sempre teve essa visão. Vamos trabalhar por conta e tal. Então, voltando do Sandeiro, bomba de combustível também, troquei com... Não, eu trocava a bomba de combustível, troquei com 200 mil, lembra? Foi perto dos amortecedores. Sim. Mas por que também, né, mano? O óleo colocava sintético, 5,30, 5,40, não, acho que é 5,40, colocava no Sandeiro. 5,40. 5,40, trocava o óleo, o fio de óleo e o filtro de combustível, trocava toda a troca de óleo. Isso. E menos de 10 mil. A gente sabe, você pode até confirmar se é fato isso. A bomba de combustível trabalhava tranquilo, né? O filtro de combustível livre. Sempre livre, exatamente. Puxava o combustível, a bomba trabalhava tranquilo. Durou 200 mil a bomba. E é fato, porque são alguns aspectos que faz a bomba ter a maior durabilidade. Um combustível bom, que infelizmente hoje está bem complicado, né? Um combustível bom. Não andar na reserva, sempre mais... Chega próximo, a reserva já enche o tanque, ou andar do meio tanque para cima, porque o próprio combustível, ele refrigera a bomba. Porque legal. A bomba de combustível trabalha imersa dentro do tanque. E o próprio combustível, o pessoal fala, nossa, mas não explode? Não explode, né? Porque precisa de ter, né, alguns componentes para poder ter explosão. No caso, oxigênio, precisa ter uma centelha, precisa ter um comburente. No caso, não tem oxigênio dentro do tanque, né? Mesmo que tenha uma centelha, mesmo que tenha o material que explode, que seria o combustível, ele não pega fogo. Legal. Mas, quando se anda muito com o combustível muito baixo, sempre na reserva, aquele modo habitual, aquilo é ruim porque a refrigeração da bomba fica um pouco comprometida. A troca do filtro de combustível, o pessoal troca, vou trocar com 20 mil quilômetros, 30 mil. Isso é horrível, né? Porque o filtro de combustível ali, ele vai, o quê? Pressionando a bomba a trabalhar com uma força um pouco maior, né? Força, diminui o tempo de vida útil, entendeu? Então, isso são aspectos que tem que... Se a pessoa leva sempre isso em dia, a probabilidade de ter uma durabilidade é bem maior. Tá. Boa. Legal. Tem alguma pergunta de algum amigo aí que, né, Eu dei uma olhada, internauta fez? até acabei fechando aqui. Ô, Manu, mas enquanto o Vitor procura ali, antigamente trocava-se, pergunta que não quer calar, que o pessoal sempre está com essa dúvida, essa conexão com o consumidor, com o lojista, com o mecânico. A gente sabe da economia do Brasil, alguns têm para fazer as revisões, né, periodicamente, até antecipado, preventivamente, né? E eu concordo plenamente, quando faz uma revisão preventiva, a pessoa vai evitar outros gastos, né? Isso é comprovado, né, Manu? Sim. Aí, antigamente trocava só correia, um exemplo, correia e tensor. Eu sou prova que realmente diminuiu um pouco a qualidade das peças. A gente vê isso daí no dia a dia, né, Bia? Sim. Nossa, diminuiu a qualidade das peças. Isso é um dos
motivo também de ter que trocar correia e tensor? Porque algumas feiras que eu fui na Automec em São Paulo, é um exemplo, uma marca aí, ela já começou a colocar correia, tensor e bomba d'água, porque a bomba d'água tem aquele rolamento, né, polia, que é tudo tem um desgaste natural, mas vai aumentando as peças para ser trocada. Isso aí prejudica um pouco assim, o bolso de quem não está podendo muito. É necessário mesmo ou mais ou menos, depende da marca? O que você pode falar para todo mundo aí? É assim, ó, realmente uma coisa inevitável, a qualidade das peças, né? Para você ver que realmente tem tensores, às vezes ele rodava 2 trocas de correia assim, você ia tirar e ainda estava bom, né? Os rolamentos tensor, tá? Mas hoje em dia, infelizmente, não é possível isso, tá? É até perigoso. Infelizmente, por quê? Porque às vezes se você troca uma correia, a média é de 50 a 60 mil quilômetros. Certo. Né? Hoje está tendo as outras correias, né? A gente vai até bom citar sobre as correias banhadas a óleo, né? Que tem uma durabilidade maior e que só que está tendo um contraponto que às vezes a questão de combustível ruim, óleo irregular, que não é óleo apropriado, está dando problema nisso também. Eu ouvi sobre isso. Porém, respondendo a sua pergunta, hoje em dia, realmente, a gente acaba ficando um pouco amarrado. Às vezes até quando estranha. Porque dependendo do carro, que ainda sai, tá, original, tudo, eu já consegui manter o tensor e trocar a correia. O cliente fica até, nossa, mas será que dá? Porque a gente sabe da condição da peça. Legal. Isso já aconteceu já. Alguns casos, e o pessoal fica até meio assim, não, mas vai dar. Não, eu te garanto que vai dar. Porque a gente sabe que dependendo da marca da peça, tem tensores excelentes, né? Que tá no mercado, né? Não tá não precisa comprar na concessionária, mas fora da concessionária tem marcas excelentes que ele consegue compor essa durabilidade maior. Pula uma. Isso. Porém, infelizmente, a gente sabe que não é sempre que dá para fazer dessa forma. Certo. Por quê? Porque há um desgaste hoje, a durabilidade desses tensores envolve, né, a questão da correia, envolve a questão da bomba d'água. Então, de fato, quando tem carros que a correia dentada, em relação à durabilidade dela, e se a bomba d'água tiver com problema, ela já é prejudicada. Poxa. Então, por isso que coloca esse kit. Correia dentada, tensor e bomba d'água. Para ter, se você trocar, você usa de porque tem essas de carro, por exemplo, que é na média de 70 mil quilômetros, 80 mil quilômetros. Certo. Então, já tem um certo comprometimento da bomba. Então, às vezes, para o camarada depois não ter que trocar essa bomba d'água no intervalo de uma correia, eles aconselham já trocar tudo aquilo ali. Certo. Já troca ali, já fica ali, eu vou rodar mais 70 mil quilômetros sem ter problema nenhum. Porque às vezes a correia e o tensor vai estar bom, mas a bomba d'água vai dar problema. É como a mão de obra praticamente está tudo ali a diferença é só você tirar a bomba d'água, então tem esse aconselhamento. Então, tem alguns carros, principalmente alguns carros importados, que é muito trabalhoso para trocar, porque você precisa de ferramenta para colocar o carro no ponto, tudo. Então, a gente também, às vezes, aconselha, olha, vamos trocar a bomba. Não está estourada a bomba, não está com sinal de vazamento, mas ela já tem uma folga. Vamos trocar para você ter uma segurança maior e trocar só na próxima? Legal, aí o cliente... Legal. É tudo questão mesmo de explicar e ter esse bom senso para o cliente. Muito importante. Alguma pergunta aí? Tem uma nosso aqui. amigo Manuel, da Volicar. Tempo de troca de pastilha e disco. Tem. Como que descobre? Prazo, sim. É uma pergunta legal, Como descobre, né? Porque às vezes a pessoa só anda. É barulho? Geralmente é pelo barulho mesmo. A gente sabe se olhando lá, né? A gente... Olhando, dá para saber a altura. É legal que tem carros que, né? A olhando que não consegue parar na oficina. Faz só barulho. Quer andar, só abastece e anda. Realmente assim, em média, né? Antigamente durava-se mais. Hoje não dura tão bem quanto, devido a alguns detalhes. Por exemplo, antigamente tinha muito a pastilha com amianto. Né? Sim, amianto. Então ajudava a ter a maior durabilidade. Só que isso era um produto cancerígeno, né? Então teve umas pesquisas, né? Umas estudos, né? Comprovou que isso era. Então ficou proibido. Então aí as empresas de frenagem, né? Teve que, até mesmo a engenharia de algumas das montadoras, teve que trabalhar para fazer produtos que tinham uma durabilidade, mas substituindo essa questão do amianto. Então, aí tem essa questão das pastilhas hoje que tem a cerâmica e tal. Porém, em média, a vida útil de pastilha, ela está em torno de entre 15 a 20 mil quilômetros.
tá? 25 mil. Tem pastilha, só que é engraçado. Eu já peguei carro de cliente, né? Original, às vezes tá com 35 mil quilômetros. Caramba. Só que envolve muito da maneira que dirige. Aquele cara que acelera, freia, tal. Sim. A durabilidade dessa pastilha vai ser bem menor. Carro automático, Então, né? carro Eu ia perguntar automático, isso agora. carro automático é o que mais gasta. É, Gasta muito, entendi. usa Entendeu? muito freio. Já tive alguns problemas, né, da gente tentar ajustar a pastilha, até mesmo pastilha original, que às vezes teve casos que não passou de 10 mil quilômetros. Nossa, Caramba. baixa, É. rápido Nossa. assim. E já aconteceu, entendeu? Depende da Então, marca também. Depende da Manu. marca. Depende da marca. Mas já aconteceu de pastilha original não durar isso. Teve alguns Hondas, pra você ter alguns Hondas G10, eu tive alguns problemas com alguns clientes. Pô, mas colocamos original e tal, e mesmo assim não teve tanta durabilidade. E aí a gente vai trabalhar, né? Tem várias pastilhas boas no mercado também, tudo. Tem. Aí hoje o pessoal viu que isso estava sendo um problema e já melhorou bastante já. Legal. Mas o fato qual é? É o tempo de vida útil tá nessa média mesmo, tá? De 20, 25 mil, mas a média é de 15 a 20 mil quilômetros. Diminuiu bem, né, mano? Diminuiu bem. É porque também tem a questão, né? Os carros estão um pouco mais potentes, né? Bem. Tem isso. Aí tem essa questão de o conjunto ser mais... O carro ser mais leve. Então, o pessoal fala assim, os carros não prestam, não tem aquela lata, tudo. Não. A concepção dos carros hoje, eles trabalham muito na questão de quê? Segurança. É. Então, a célula onde fica ali o passageiro, o motorista, né? O habitáculo ali, aquilo foi feito justamente para poder dar maior segurança pro Por condutor. condutor. Certo. Porém, aquelas peças que hoje em dia o pessoal reclama muito que é plástico, farol e tal, tudo isso é que numa batida ele tem que vir amassando Foi que para poder Caramba. justamente amortecer o impacto dentro. Então, antigamente, você pegava... quem tinha aqueles carros antigamente, né? As Brasília, Fusca, Kombi, aquela coisa toda, né? Era tudo ferro. Então, machucava-se muito as pessoas. Então, hoje não. Hoje, em vez de segurança, hoje a prioridade é muita questão de segurança. Então, algumas coisas acabam se perdendo e outras acabam se ganhando. Mas é interessante, nessa questão de pastilha, evitar aquelas freadas bruscas, né? Ficar toda hora pisando no freio. Então, quem dirige consegue dirigir de uma maneira mais tranquila, tem uma durabilidade, uma vida útil bem maior. Sobre pastilha aí, é isso. Eu ia falar da embreagem, que eu lembrei da embreagem. Tem a Aí tem ver gente que também. descansa o pé na embreagem. Isso, também. Putz. Você tá rindo que você conhece alguns, né? Me Mas a lembrei gente do não meu vai falar sogro. aquela- Essa questão, e a pessoa acha que não, mas só de você encostar o pé na embreagem, você já tá colocando uma sobrecarga ali no rolamento Tá da acionando, embreagem, não tá? já tá acionando. É. Então, o tempo de vida útil dele, né? Eu tinha uma cliente minha que não conseguia, mas eu não consigo. Falei, eu vou gastar, eu vou pagar, eu não tem problema, pode durar menos, mas eu não consigo tirar o pé da embreagem, né? Rapaz. Então, mas é o hábito, né? Não é que não tinha, acabou habituando e não conseguia, né? Vamos fazer um corte disso? Orienta aí, Manu. Vai fazer um corte disso. Orienta pro pessoal, por favor. O quê? Tira o pé da embreagem. Não é pra descansa. descansar. Né? Então, vamos deixar avisado. Melhor. Pessoal, o pezinho, quando o carro tá em movimento, deixa ele no assoalho. E Se quando você quiser deixar no pedal, você vai ajudar a loja você vai de ajudar peças. todo mundo aqui, o mecânico, a gente. Eu agradeço, Né? viu, gente? Eu agradeço. Bolicar, Caramuru lá. Tem o VC Peça vende embreagem. Então, tira o pezinho, deixa ele lá, né? Deixa ele No lá. assoalho. É só o direito, ó, o carro em movimento. Deixa o pezinho, vai treinando. Não é não? Sim. Porque não tem jeito, gasta muita embreagem. Mas é engraçado, né? A tecnologia vai melhorando, algumas coisas melhorando, né? Sim. Porque a tendência, né? E não é muito longe isso, né? Os carros ser tudo automatizado, né? Então, a questão do pedal de embreagem, o câmbio mecânico tem seus dias contados. Tem seus dias. Contados. Então, realmente, o conforto, a questão de consumo, tudo, é outra coisa. Então, realmente... Aí o pessoal vai ficar de boa. Né? Não vai ter esse problema. Com a embreagem, Mas não, por mas com o hora- freio. Exatamente, né? Mas, assim, tem muito estudo muito bom, né? Até o número de... Essa questão mesmo da pastilha... agora tem as cerâmicas, isso tá melhorando bastante. Então, o pessoal vai vendo... Porque tem as mudanças,
Porque os carros se tornou muito potente e alguns componentes acabam não acompanhando. Certo. Aí onde aconteceu essa questão mesmo de também da nível de durabilidade. Um carro muito potente, você tem que colocar um freio bom também. Só que isso é investimento, aí você acaba encarecendo o produto. Então, isso acaba falando, não, deixa o jeito que tá. Mas aí, não deu certo. Então, tem algumas reclamações. Então, vamos melhorar essa questão. Então, melhorou muito. Você pegar o carro, né, de 20 anos pra cá, olha tanta mudança que teve. Muitas. Demais. Muitas Feito, mudanças. né? E agora, olha o carro elétrico agora rodando por aí. Tá chegando. É. Não, tá aí, né? Firme. Então... E tem os híbridos também, né? Que é a Sim. combustão Teve os híbridos, né? É. E os híbridos, eles foram muito bons, mas não alavancou tanto o mercado quanto o elétrico. 100% O pessoal ficou meio inseguro diante do híbrido, algumas coisas, né? Ele não vendeu tanto. Eu não tenho essa informação, mas precisa. Mas se você pegar os carros híbridos e elétricos, nesse período, no pouco tempo dos elétricos que tá, ele vendeu mais do que os híbridos. Aí. Ô, louco, entendi. Entendeu? Entendi. Pelo tempo Então. que tá o híbrido, qual que é É. aquele que mais vende, que você falou esses dias? BID? Acho Sim, que é ele, né? isso, Também, né? BID. É, isso Demais, mesmo, demais. BID. Eles estão com uma pegada mesmo, justamente. A gente fica preocupado, nós como manutenção, isso daqui uns 5, 7, 10 anos, desses primeiros que saiu, né? Uhum. Quando sair da garantia, como que vai ser. Hum, Então, hoje em dia já tem todo o Verdade. ferramental, todos os treinamentos que estamos fazendo, tudo isso para poder agora dar essa manutenção pro pessoal. Bacana. legal. Manu, mais uma pergunta sobre freio. De repente o cliente vai estar com essa dúvida, né? Talvez o mecânico dele em algum outro local vai falar, pô, mas toda vez pede para dar o passe no disco. Isso é normal, não é, meu irmão? Às vezes deforma, né? A pessoa anda muito, chega no ferro, né? Na pastilha, deforma o disco, não é isso mesmo? Isso. Aí tem que dar o passe, né? Isso. Isso é um pouco polêmico, né? Por quê? Porque Você até trocar, né, irmão? é assim, ó. Não, dependendo da situação, porque ele espelha muito o disco, Aham. né? E às vezes quando você vai instalar a pastilha sem a face desse disco estar ok, aí a chance dessa pastilha não dar um bom assentamento, de ficar fazendo barulho, é grande, tá? Então, o correto realmente é essa planicidade estar 100% em relação ao disco e pastilha para dar um bom assentamento. Certo. Porém, tem casos que, dependendo da marca do disco, se o disco for original, do tamanho do disco, se ele estiver dentro da espessura, porque tem uma tolerância. Não adianta mandar retificar por retificar, porque tem uma tolerância mínima para ele poder trabalhar. Então, a gente respeita essa tolerância. A gente vê que essa tolerância aí vai passar, vai ficar... O nível de segurança dela vai diminuir, a gente não retifica, a gente aconselha a troca. Olha, Tá? importante. Ou, ou às vezes é melhor não retificar o disco, dependendo da situação, e só Trocar. colocar a pastilha, tá? Uhum. E às vezes pode correr o risco, às vezes, de ficar fazendo barulho, nível de assentamento da pastilha, Certo. do que colocar um disco muito fino. Porque isso Com vai... certeza. O que vai acontecer? Ele vai ficar sem freio? Não, mas o que é a chance que vai acontecer? Ele vai entortar muito fácil esse disco, vai vibrar esse disco, entendeu? Então ele vai perder logo o serviço e a pastilha. Que é um Então, item perigoso de demais. segurança, Importante demais. E eu também quero ressaltar também, pessoal, Aham. que a pessoa esquece muito. Às vezes acha que o mecânico quer vender serviço. Não é, pessoal. Dá uma pesquisada sobre óleo de freio. Então, às vezes, na hora que o pessoal vai trocar a pastilha, e o pessoal às vezes reclama, né? Mas eu troquei a pastilha, tá ruim de assentamento, o pedal tá afundando e tal. Porque o óleo de freio, ele é higroscópico. Então, ele retém muita umidade Certo. de água. E ele tem um período de vencimento. Tem validade. Tem validade. É isso Então, o mesmo. pessoal esquece disso daí. O pessoal só lembra de que eu troquei. Trocar óleo de motor só. Óleo de motor, trocar óleo. É. E aí, quando comenta do óleo do freio, o pessoal esquece. É. Então, tem vários carros que às vezes chegam na oficina sem freio, não precisa trocar nenhuma peça, somente o óleo. Olha só. Trocou o óleo, tudo, o carro ficou zero. Se eu não tiver enganado, legal. na época, né? Faz 11 anos já que a gente está trabalhando junto, né? Sim. Tá por conta. Se eu não tiver enganado, a validade é 80 mil quilômetros, eu não lembro.
Aí tem... Eu não assim, ó, lembro. tem alguns manuais, tá? Que pedem 2 anos. Outros tem manuais isso que também. pedem... Isso. Depende alguns da- manuais pedem de 2 anos 40, no KM, né? 60 mil quilômetros. É isso aí. Então, Depende da depende... montadora, é isso? Depende da montadora. É. Tem montadora que é 40 mil, montadora que é 60, legal. entendeu? Então, depende da montadora. Aí, outras colocam 3 anos, 2 anos, 4 anos. Então, Uhum. cada montadora tem sua especificação. Aí, ó, Entendi. um ótimo registro. Legal, já tá... Dá até pra salvar já. Dá quem para quiser. salvar, dá para cortar. Isso aí. Então, Legal. às vezes, né, pessoal, o mecânico fala, a maioria confia no próprio mecânico. Mas fica uma dica também, um item de segurança, como bem falado aqui, o nosso amigo Manuel, trocar o óleo de freio, além da pastilha, pede para o amigo dar uma olhada na espessura do disco. Então, tudo isso aí que foi falado é importantíssimo. É segurança, né? Não é pra gente vai parar o carro. Totalmente. Segurança, Senão- né, Bia? Segurança. Então, eu sei que às vezes molecada aí gosta só de acelerar, na hora que vai buscar o freio, cadê o freio? Exatamente. Tem ninguém. Quando chama no freio não tem ninguém. Chama no freio, não tem. Então, feio. são dicas importantes, preventiva, né? Então, essa conexão é bacana. Uma outra pergunta agora foi uma dica para o consumidor, né, Manu? Uma base. A gente sabe que em alguma região, tal, vamos tirar a base assim de um carrinho popular, um Corsa. Se você sentir à vontade, quanto custa em média hoje uma troca de pastilha e disco? Pastilha e disco? Mais ou menos hoje. Aí realmente igual você falou, né? Porque depende, você vai colocar... muito diferente, né? De região, tudo, né? Um pouquinho, porque aí depende por exemplo, tem cliente que às vezes, você dá o valor dele tudo original, ele autoriza, tem essa, entendeu? Ó, você quer pastilha original, disco original, aí a gente tem que pegar na concessionária, repassar pro cliente. Não posso comprar porque tem muitas marcas Nossa, maravilhosas que trabalham, né, fora da concessionária, que hoje, até mesmo algumas concessionárias, quando não tem isso no mercado, né, os seminovos, alguma coisa assim, eles acabam colocando. Sempre a gente sabe disso. E hoje, porque aí envolve, né? Envolve a marca da peça que você vai colocar, envolve o modelo do carro, tudo. Mas pode-se dizer que hoje em dia uma troca de pastilha e disco, ela varia entre 350 a 400 reais. Com a peça. Então não é nada de absurdo, não. Só a mão de obra... A mão de obra hoje em dia, ela gira em torno entre 120 a 160 reais. Legal. Não é nada absurdo Legal. a troca desses itens. Aí varia em relação vou trocar. Mas aí tem um detalhe. O camarada às vezes andou e gastou demais a pastilha, pegou ferro com ferro, tudo. E às vezes você vai fazer o retorno, porque você tem que retornar esse pistão, Isso, né? Porque o embolo, né? O pistão ele vai muito para frente, você tem que retornar ele. Aí você tem que abrir o sangrador para poder voltar isso, para aquele óleo sujo não retornar. Trabalho, né? Para aquele óleo sujo não retornar ali, principalmente carro ABS, não retornar para os módulos, aquele óleo sujo. Então você tem que jogar ele para fora, né? E é onde a gente envolve a sangria. Então tem casos, esse preço que a gente dá, se fosse somente uma troca. Porém, tem casos que você tem que as pinças de freios, tá? Tem os cavaletes, onde vai as pastilhas, e tem as pinças de freio. Essas pinças de freio, às vezes, elas engripam. Tem tá? isso também. Então, às vezes, você tem que fazer a manutenção ali. Aí já é um custo adicional, tá? Porque aí você tem que destravar esse espino, lubrificar, tudo. Então, parece que... mas pastilha é uma coisa simples. Não é tão simples assim. Não. Porque, às vezes, na hora que você vai executar o serviço, se tiver algum desses detalhes, aí a gente tem que dar, porque já envolve segurança, né? Na área de peça existe até aquele sprayzinho para tira ruído, que fala? É anti-chill, né? Que o pessoal fala, né? Tem isso também. Então, às vezes, o pessoal está assistindo aí, tem isso aí que tem que usar vários produtos, igual ele está falando, não é só uma troca, tem que desengripar, tem que fazer um monte de coisa, né? Tem uma tecnologia também que a gente usa lá, porque às vezes tem uma folga nas pinças de freio em relação ao pino de freio. Certo. Então ali ocasiona muito barulho. Então você passa... Você passa ali, demais. né, num paralelepípedo, fica barulho direto. Você encosta o pé no freio e para. O nosso tá e aí, assim. o que acontece? Ali é o folga nesse pino. Esse pino de pino guia. E às vezes o pessoal tem que tirar fora. Às vezes tem que levar no torneiro, mandar embuchar. Tem que embuchar. Só que hoje também a gente tem lá na empresa...
tem produto, tá? Que ele faz o quê? Ele emborracha esse pino. Que bacana. É como se fosse uma graxa, só que a graxa ela aguenta altíssima temperatura. Então ela absorve ali, ela compensa esse desgaste, porque é muito fininho o desgaste que dá. Ela forma tipo uma capa. Isso, ela emborracha ali, né? Só que ela emborracha e ajuda a deslizar ao mesmo tempo. Ela não é rígida. Ah, legal. Né? Ela tem essa flexibilidade. Então ela compensa esse ruído. Então você utiliza isso para poder também estar ajudando ali na performance do trabalho. Manuel. É. Não sabia disso, não. Então tem muito detalhezinho às vezes. Então, por exemplo, vai trocar pastilha de freio traseira de alguns carros, que é carro elétrico, com botão elétrico, é com o botão ali. Nossa. Aí você às vezes tem que entrar com o scanner no sistema de freio, tá colocando ali que você vai fazer uma sangria, e aí você faz essa sangria, ou você vai ter que retornar os pistões. Então você faz tudo pelo equipamento. Então às vezes se você não tiver equipamento, às vezes você não consegue fazer o serviço. Bacana. Você tem que entrar com o scanner no carro para poder avisar essa central que você está fazendo o reparo disso, tá? Depois você faz a sangria automaticamente pelo scanner. Bacana. Tá? Você Nossa, calibra muito tudo trabalho, isso. muito trabalho. Então assim, a gente tem até a pessoa, você falou que era só esse valor. Tá, mas aí depende do carro. O carro tem ABS, carro trabalho que simples, dá, tudo, né? entendeu? Que Mas bacana. tem que cuidar do carro, né? Então, principalmente freio é um item que eu falo que não economiza, porque na hora que você precisa frear, se não tiver ele, Como diz vai o te Vitinho, trazer um chama. bom... Chama no freio, isso não. Vai te dar um bom prejuízo, viu? É mesmo. Imagina. Legal, legal. Muito, muito detalhe. Toma água aí, meu amigo. Toma água aí, meu amigo. Já tomei. já. Alguma outra pergunta, alguma dúvida aí? Não, acho que é só essa mesmo que chegou. Você estava falando dessa da pinça, aconteceu com a gente, né? Quando o Tido era seu. Foi. Né? A gente foi num amigo ali perto, próxima de casa. Uhum. O barulho do lado direito, mas muito forte. Principalmente passava dos buraquinhos aí. Tem poucos buraquinhos em Ribeirão Preto, né? É quase nenhum. Bacana. Mas parecia que E desmontava. daí o carro, tava- passava o barulho, levamos ali próximo de casa, o cara já levantou lá o carro, olhou, mexeu na pinça e falou, tem que embuchar. Foi, Essa verdade. daí é novidade, essa daí da questão da película aí, Eu legal. achei é a tecnologia, né? Sim, Vai evoluindo, Muito muito bom. louco. Ô, Manu, outro detalhe aí pro pessoal também ficar sabendo, os nossos ouvintes. Ô, Vitinho, fala para eles antes de detalhar aqui, aonde que o pessoal pode seguir a gente? Pode seguir no Instagram, Ah, que é o VC Peças. VC Peças? VC acho que é isso Pecas? mesmo. VC Pecas. E também no YouTube. YouTube tá... Eu não me recordo certinho. Eu tenho co- São tantos VC. agora o VC VC Cast também. Depois você puxa aí. Ô, Manu, para o pessoal também ficar sabendo desse detalhe, como tem um custo alto, né, também uma oficina. Esse aparelho, por exemplo, o scanner, ele tem configuração, não tem? Tem que configurar, não é anual. E é um valor que não é pequeno, não é isso? Hoje em dia tem... Reprogramar, sei lá. Isso. Hoje em dia Atualizar, né? Isso, atualizar. Porque o que acontece? Você compra um equipamento, tem várias situações hoje em dia. Antigamente você comprava um equipamento e às vezes, anualmente, ele saía a gente fala, é uma atualização, porque os carros vinham também, né? Os carros, hoje em dia, de 6 em 6 meses, saem lançamentos. Então. A velocidade disso ficou muito alta. Não, rapaz, Então, antigamente era um pouco menor. Então, às vezes, você demorava 2 anos para atualizar um equipamento. Hoje em dia, às vezes, 6 meses, um ano, você tem que atualizar. Tem empresas que trabalham em sentido de pacote. Você paga um valor X todo mês e ele automaticamente vai se atualizando, né? Então, tem tudo, depende de várias marcas, né? Que você tem os seus equipamentos, né? Tem várias marcas no mercado que trabalham dessa forma. Aí você faz um pacote, hoje está alto, tem equipamentos hoje em dia que custam mais de 40 mil reais, né? Desses equipamentos. É uma grana. E aí você gasta, assim, em média, de 1.800 a 3.200 reais por ano só para atualizar esse Que equipamento. isso. Entendeu? É muita E aí, para você poder estar sempre atualizado, você tem que fazer esse investimento. Sem falar que, muitas vezes, não basta ter um só. Você, às vezes, tem que ter uns 3, 4 equipamentos na oficina para poder atender a demanda. Porque, às vezes, um só não consegue ter todos as funções que a gente é necessário para poder fazer manutenção. Então, por isso que eu falo que hoje em dia, os mecânicos estão ficando igual os médicos hoje em dia. Cada um na bem sua isso especialidade. Porque não está tendo...
você não tem condições da questão técnica, é muita informação. Da questão de equipamentos, todos... A mudança de... Você não consegue trabalhar hoje sem ferramenta. Para trocar uma correia, para trocar qualquer coisa que você for trocar, é necessário ter as ferramentas específicas. Sim. E aí, quando a gente abre um leque para trabalhar com nacionais importados, imagine quantos carros não tem. Antigamente, os carros de chefe eram os nacionais. 1, 2 importados. Hoje em dia, não. Hoje em dia ampliou bastante. Nacional quase não. Então, já ampliou muito. Então, hoje, para você ter essa questão, tanto que tem lojas hoje em dia que está se especializando, às vezes, de ter ferramentas para alugar para o mecânico. Porque, às vezes, você faz investimento de 2, 3 mil reais para ter uma ferramenta para poder usar num carro, às vezes, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, e, às vezes, essa ferramenta tornar obsoleta, é mais fácil a gente em casos que a gente já teve que alugar a ferramenta para poder fazer um reparo em algum carro. Meu pai. Porque não tem condições de ter tantas ferramentas, né? Então, mas é interessante, a gente, né, fala que quando a gente vai numa loja de ferramentas, a gente é igual mulher que vai no shopping e traz de calçado, né? Você fica louco, né? Não tem jeito, quer a gente comprar ama. tudo aqui. Eu acho que só os raízes, né, que gostam de ferramenta. Os outros não querem nem ralar a mão. Dependendo do que pega aqui, que vai fazer o quê? Nem sabe o que faz. Realmente, quando vai num lugar aí que tem ferramenta, nem posso falar, rapaz, eu gosto desse trem, eu quero comprar um negócio diferente. Eu gosto de ficar dando manutenção em casa. Agora eu quero comprar uma máquina de solda. Para fazer umas prateleirinhas. Faz tempo que tá falando isso. Faz tempo. Quer comprar uma máquina de solda. Vou fazer curso no YouTube. Esse tempo atrás ele fez um tempinho, curso para arrumar motor de geladeira, lembra? O cara dando lá quase de graça. Falei, nossa, motor de geladeira. Motor de geladeira, não, cara. Motor de Também de tudo. Falei, vou ver. Mas eu não terminei, não. Eu comecei a ver lá. Demora demais. Aí eu comecei a fazer teologia. Olha aí. Nada a ver, né? Teologia eu gosto da história bíblica, né? Sempre gostei. O Vitinho também começou a fazer. Comecei. Mas aí ele parou, eu continuei. Eu acho muito bom, eu gosto muito de estudar. Falando em estudo, uma coisa que não melhora a tecnologia são os catálogos. Catálogos de peça. Você veio falando sobre isso. Rapaz, que sofrimento. Não é ruim, como perde tempo. Às vezes o pessoal não entende que o carro atrasa. Sim. Às vezes nós mandamos errado, porque o catálogo diz uma coisa. Essa mudança que o Manuel falou é fato. Às vezes muda um ano, muda o L, LTZ, LZ, LXT, MH. A gente fica zoando em casa. Quando eu vejo uns carros que tem tanta letra, eu falo, por que não põe um alfabeto atrás, velho? Código de barra, o negócio. Código de barra. E é interessante dizer porque... Meu irmão, muda. Isso é terrível pra gente, porque aí o cliente fala, meu carro... Ele não entende, às vezes, hoje, nesse atual momento, tô com um carro lá, uma peça de câmbio lá que você precisa montar. Pois é. Cara, é maior dificuldade, às vezes, pra achar. Você pega autopeça, principalmente de importados também. Né? Eu tô precisando de um sensor de rotação lá e não tem, entendeu? Aí o pessoal pede 9, 10 dias hoje em dia para poder, né? 2 semanas para poder pedir fora, poder vir essa peça. Como é que o carro fica quase 10 dias, mais de 10 dias parado? É mais caro, né? Também, aí você vai ter que aumentar o preço. E sem falar que às vezes a gente, que é oficina independente, às vezes a gente não consegue dar um suporte tão bom pro cliente. Por exemplo, no sentido de que às vezes a gente precisa da peça, e aí? Sim. Concessionária, teve época que a concessionária também tinha 30 dias para poder chegar uma peça. Quando entra em BO, ferrou. E aí, como é que faz? Entrou em BO. Entendeu? Hoje mesmo, né, pai? A gente foi, acho que, buscar o amortecedor dianteiro do Clio. Tinha um cliente precisando. Nada a ver. A haste, né? A haste lá maior e a outra menor e não deu certo, sabe? E ninguém tem. E você vai achar, ferrou. Tinha passado o orçamento para uma oficina, um amigo da gente também, né? Aí passou um valor legalzinho, aí eu fui cotar em outros lugares, nossa, quase R$100 cada lado. A mais de outras marcas, vai ter que pedir fora. E aí o cliente falou para mim, Vitor, eu preciso do carro para amanhã. Não, para hoje. Era para hoje, à tarde. Hoje. Falei, você quer que eu ligue para o seu cliente? Não acha? Naquele preço, não, se pagar mais caro. Vira uma corrente, né? Ele passou um valor...
Sim, eu passei para exatamente. ele, vira uma corrente. É, É porque- desagradável, rapaz. É, Mas a gente já encontrou. Mas só chega amanhã, mas encontramos. Deu certo. é. E aí nisso, quando o cliente, é bom citar essa questão mesmo, porque não só nessa situação dos amortecedores, como vários outros itens que a gente faz uma cotação para passar esse preço para o cliente. É. Só que às vezes demora 2 dias, na hora que você pede essa peça, que o nosso fornecedor também às vezes tá achando que já tem ali, alguma coisa assim, não tem mais essa peça. E aí? Tem, já era. E aí a dificuldade nossa de repassar esse preço, porque a pessoa fala, mas o mecânico ganha. A margem do mecânico é muito pequena. Exato. É muito exato. pequena, porque não é que a gente tem que ganhar, porque a gente tem nossos custos. Sim. É custo porque tem que ser uma pessoa só para cotar aquilo. Tem nota fiscal, você tem que pagar. Aí você dá aquela peça, dá problema, você tem que acionar a garantia. E aí essa mão de obra nossa não é custeada, é gratuita, porque ele só reembolsa a gente somente com a peça. A mão de obra. Então a gente tenta trabalhar com as melhores marcas possíveis para evitar esse problema. Salvo, tem algumas, dependendo de algumas questões, por exemplo, kit correia dentada, embreagem, algumas coisas. A empresa nos dá esse suporte. Se der algum problema, não quebrou alguma coisa, que pode acontecer. Algumas empresas sérias, né, que a gente trabalha também, eles dão suporte pra gente poder estar dando essa garantia, porque o custo da mão de obra é alto, você tem que pagar mecânico, você tem que pagar vários itens que envolvem o serviço. Com certeza. Então, a gente, para dar esse suporte pro cliente, para poder dar essa estabilidade, porque o cliente tem acontecido muito assim, vou comprar na internet e trazer. Só que o índice de peças falsificadas está muito grande. Tem também. Tem dado muito problema de peça falsificada. Tem. Então, tem peças que a gente, às vezes, eu já aconselho o cliente, olha, eu não coloco. Se você não comprar de uma loja física, uma loja séria, comprar com nota, mas na internet, tem muito picareta na internet. Tem muita gente honesta, justa, que trabalha certinho, mas tem muito picareta. Então tem que tomar cuidado. Tem oficina que aceita, né? O cara levar a peça, mas aí ele também tem que tirar fora a questão da garantia, é isso? É assim, ó, a gente aceita também o cliente levar a peça, não tem problema. Não, tá? não Porém, é um problema. É que eu falo com alguns mecânicos, os caras falam, não, eu deixo o cliente comprar. Eu prefiro que ele compre. Você vê como que é? Cada um pensa de um jeito. Isso. Né? A gente tem que saber que a gente... Nós, como empresa, como você faz uma reparação, você acaba sendo responsável pelaquela manutenção. Então, às vezes, tem casos que já ocorreu na oficina da gente não instalar determinada peça, porque ela não passava confiabilidade, tudo, porque a partir do momento que eu instalo a peça, a gente tem que dar a garantia nossa. Era uma pergunta que você queria fazer, entendeu? Não era? A garantia acaba sendo nossa também. Nós somos corresponsáveis porque a gente monta. Não, fato. Então... Porque se der um BOzinho dentro daquele prazo, você é responsável, né, Manu? Isso. Mesmo ocorre, por mais que o cliente trouxe a peça, a gente somos responsáveis porque eu instalei a peça. Então, tem peça que já ocorreu da gente não instalar justamente por esse motivo. Porque eu falo, olha, o cliente na hora, não, mas eu quero que coloca. Mas quando deu o problema, ele falou, mas se eu soubesse, eu não tinha. Eu falei, então, mas eu te avisei. Aí vira aquele jogo de empurra. Mas eu te falei, não, mas não falou. E às vezes tinha até algo documentado, por escrito, que o cliente assinou tudo, mas isso às vezes quando vai para uma questão judicial, a gente acaba perdendo. E dá problema. Então a gente, às vezes, para não dar esse problema, a gente prefere não instalar peças duvidosas. Deixar claro, né? Deixar claro para o pessoal que assiste aí nosso podcast. Eu tive presente, né, numa situação lá na oficina do Bolicar, não vou abrir o que é aqui, mas é complicado, tem muita pessoa de má fé. Como tem mecânico de má fé, tem consumidor de má fé, não tem, Manuel? Sim, infelizmente Isso tem. que ele está falando das peças, cada um trabalha de um jeito, a gente respeita todos, ele tenta conduzir os clientes dele dessa forma. Outros preferem. Aquele lá, perto onde a gente tinha loja, Sim. descendo a Tenente lá, ele mesmo falou, eu não compro, eu quero que o cara atrás. Aí eu falei, é mão de obra. Eu já falo que não tem garantia. É o jeitão do cara, é o jeitão da madeira, eu respeitei. Porque eu fui lá oferecer alguns produtos no atacado para ele, né? Ele gostou dos preços, mas ele não faz estoque de nada, meu amigo. Mas nem de um filtro de óleo, não um filtro de combustível. É o jeitão dele. Mas deixando claro aí que isso aí, da forma que o Manuel trabalha, o Zé Luiz trabalha, o pai do Manuel, é o jeito de se proteger. Porque da mesma forma que ele é muito honesto, eu conheço o Manuel, conheço o pai dele, os funcionários,
Foi gente lá, desonesto, e tentou jogar uma responsabilidade de uma coisa que não era dele. Né? Um carro já veio Ruim, meio ruim. errado, Sim, né? sim, 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 O sim. pai dele, o seu pai só mexe com motor, né? Hoje, né? O meu pai, né? Meu pai já mais tem mais motor, de... né? É isso, meu pai tem 74 anos, mas ele tá desde os 9 dentro do filme. Eu conversei com Ele ele, trabalhava na retífica, Pois começou é. na retífica, tudo, trabalhou né? na fábrica, Trabalhou em né? fábrica, tudo. Então ele tem um conhecimento A gigantesco. fábrica, acho que é Vux. Isso. E ele que monta os motores nossos lá, ele e o Rogério. Ele é que muito monta. Ele Ele é. Ele- Meu pai, eu admiro ele porque, de fato, assim, ele é gosta, criterioso. ele é exigente. Se ele achar que não tá legal, ele lava 2, 3 vezes aquele motor. E, assim, nosso índice de retorno de motor é muito, muito pequeno. Eu posso contar no dedo. Porque assim, o cara nesses sai anos. também de uma oficina, ele pode fazer algumas coisas na rua, na estrada, que vai prejudicar o próprio motor dele, vai querer jogar em cima da oficina. Então, Sim, era isso aonde que eu queria chegar, que teve esse acontecido, eu conversei com seu pai na época lá, Uhum. né, que ele, de um cara que deu um retorno, que ele falou, Vitor, eu comprei a junta tal, fez que marca, né? Ele foi falando todas as marcas, as melhores ele pegou. O que tinha de melhor no mercado ele pegou. Mas é mais ou menos aquilo lá. Quando Não, a o gente cara pega um foi carro pra- zero, né, Vitor? Sim. Tem um tempo para maciar e tal. Né? Aí É. teve algum probleminha. É isso mesmo, teve algum probleminha. Aí voltou, mas não foi culpa de vocês. É uma outra coisa, mas as pessoas com má fé quer jogar em cima da oficina. Sim. Ali envolve o motor, hoje em dia, você faz a retífica do motor. Você desmonta o motor praticamente e você faz toda a parte de manutenção desse carro. Uhum. Você manda para retífica, você monta. E tudo ele Todo totalmente passo a passo. desmontado e assim, tudo conferido. Parafuso, porca, arruela, tudo isso parece que a gente tem que trocar os parafusos de cabeçote, tem parafuso que é trocado, porque ele tem uma elasticidade, ele tem um torque esses parafusos, então às vezes não dá mais aperto. Aparentemente, você olhando o parafuso, parece o cara quer trocar por trocar. Não. Ele tem um tempo de vida útil, ele tem uma elasticidade assim que você dá um torque nele, que depois não tem como não dar o mesmo torque normalmente. Hoje em dia, os motores têm um torque muito maior do que antigamente. Então, tem as juntas, né, de cabeçote, que é o mais comum, o pessoal sabe, né, vou fazer meu cabeçote. A maioria hoje em dia é tudo junta de lata, não é mais junta de amianto, como tinha antigamente. Do cabeçote. Isso. É Então, uma chapa, né? E uma chapa. Então, ele exige, imagina a caloria e o torque que lá. Que é Então, isso? a planicidade do cabeçote em relação ao bloco, né, tem muitos blocos de alumínio, né, que tem dado muito empenamento. O pessoal às vezes faz o serviço na retífica do cabeçote, você planou o cabeçote, mas você não planou o bloco do motor. Você acha que vai dar um bom assentamento? Não. Então, Acho que ambos vai ser, têm que estar. A gente teve que adotar, né, comprar ferramenta, equipamento para poder também corrigir, né, essa planicidade também, justamente para poder dar um bom assentamento e automaticamente uma durabilidade melhor no serviço. Legal, mano. E tem que ficar claro que as pessoas, infelizmente, elas vão lá, gastam às vezes um valor alto, porque a retífica do motor é alto, só que simplesmente a gente só pede para elas, tá? Somente fazendo a manutenção depois desse carro. Justo. Ou seja, eu tenho certeza disso. trocar o óleo e filtros no O tempo certo. Não acelerar sabe? até X E giro. só fazer isso. E as pessoas simplesmente, não precisa trocar óleo tanto pouco tempo, não. Não. Quando você monta o motor, ele tem, né? Parece que não, mas principalmente quando o motor é zero, né, quando você retifica esse motor, não dá para fazer uma troca de óleo de 10 mil. Então, estourando de 500 quilômetros, você tem uma ideia, às vezes até 1.000 quilômetros no máximo, a gente exige que o cliente troque esse óleo. Depois dá algumas dicas, fala, olha, o carro, mas eu não olhava quando você tirou a zero o carro, você fica anos, às vezes, sem ter que repor o aditivo do radiador ali e tal. Porém, quando você faz o motor, a gente aconselha, olha, uma vez por semana, uma vez por cada 15 dias. Vai avaliando. Não é que para você acompanhar. E outra, a gente pede muito pro cliente, todo cliente, ele avaliar o óleo do motor do carro dele e avaliar a água. Porque às vezes o pessoal tem prática, eu vou no posto e tal, mas às vezes o pessoal tem que entender, quando vai no posto, ele acaba tá com pressa. Então ele não acaba esperando 5 minutos, às vezes até um pouco mais, para o óleo abaixar, para a temperatura abaixar, para você conferir o nível da água. Então tem tudo isso. Então é mais fácil ele fazer isso quando o carro está frio, uma vez por cada 15 dias no máximo, vai.
A gente aconselha uma vez por semana, dá uma olhadinha ali e tal, mas confio no carro que tá sempre em dia, no máximo uma vez a cada 15 dias tem que olhar. E o pessoal não olha. O cara que acha que trocou o óleo hoje só vai se preocupar na próxima troca. Ele tem que entender Pelo amor. que ele tem um consumo de óleo nos intervalos de troca. Lembrando, hein? Tem o KM, como o Manuel bem disse aqui, Sim. e E tem o tempo. o tempo que são 6 meses. Isso. Eu A ia temperatura perguntar está isso. muito alta, o óleo não vai Uhum, aguentar a isso. eternidade, né, Porque às vezes o pessoal tem que entender que às vezes quem anda, a gente fala carro da Dona Maria, né? Pega aquele carro, sai, leva o menino na escola, volta. Depois vai buscar e volta. Ah, depois vai no mercado, volta. Esse carro trabalha em condições severas. Muito. Porque é diferente de um carro que pega, anda a média de uns 10 Estrada. quilômetros, pega estrada. E o pessoal ele não entende. Às vezes o motor, o carro que anda na estrada, a gente fala estradeiro, que sempre tá pegando, ele tem maior durabilidade do que aquele que anda só. Exato. Nem liga, mal esquenta o carro, nem o carro nem Exato. esquenta. Então tem a oxidação desse óleo, tem a carbonização desse carro. Então é necessário. Tem carros que a gente só consertou, às vezes, dando uma boa volta no carro, né? Lógico, fez uma manutenção básica ali, mas Sim. o que mudou foi ter pegado um pedaço de estrada para poder. Tem carro que troca pelo tempo, né? Exatamente. Não é nem pelo KM. Exatamente. Então, melhorou bem, que antigamente era 6 meses. Tem condições de, às vezes, dependendo do óleo, até 1 ano, né? Sim. Mas depende desse motor, depende da qualidade do óleo, porque a questão de lubrificação mudou muito também. Tinha os óleos minerais, semissintéticos, sintéticos, 100%. a viscosidade mudou demais. Né? Mudou muito. Hoje tem óleo 0W alguma coisa. 0W5, 0W20. Mudou muito. Mano, e 520. quando troca o óleo, sempre é bom trocar o filtro junto? É extremamente necessário o filtro de óleo. Exatamente. Extremamente necessário, porque justamente, né, aqueles resíduos que acaba contaminando o óleo, se você coloca um óleo novo com filtro de óleo velho, Uhum. aquela antigamente tinha muito disso, né? Ah, não, troquei o óleo agora, hoje é só o óleo, o filtro é para 10 mil. Não, infelizmente. Eu lembro dessa fase. Tinha muito disso. Na época eu trocava de 5 em 5. Né? Isso. Mas hoje em dia, infelizmente, devido a vários aspectos, né? O canal de lubrificação tinha uma X espessura, Uhum. né? Hoje em dia, é 5, 6 vezes menor essa espessura. O óleo se tornou mais fino. Então, automaticamente, os filtros de óleo mudou também. Também. Né? A Mudou tecnologia também. mudou. Então, acaba tendo esse comprometimento. Posso andar um pouquinho mais? Pode, mas você tem que trocar o óleo. O filtro de óleo tem que trocar toda vez. É bom saber, é bom saber. Muitas dicas. Bom, a gente falou sobre aqui sobre manutenção, né? Foi. Falou Isso. sobre reparo. Perguntas foram poucas, como é o primeiro episódio. Normal. Espero que na próxima, quem está aí nos assistindo, faça a sua pergunta, qual é a sua dúvida. Você confia no mecânico, você confia aonde você leva o seu carro, aonde você compra peça. Tem dúvida de marca de peça, tem lançamento novos. Tem lançamentos que são bons, tem lançamentos antigos que não vingou, né, Manu? Isso, Tem lançamento que não vai. Então, na medida do possível, quem for deixando a pergunta, vai se inscrever aonde, Vitinho? Escreve no canal do YouTube. Tem no que VC Peças também? Peças, isso. O canal do YouTube, você achou o endereço? Achei. Passa aí para nós. Então, seu nome, Então, pessoal, né? Canal manda do- pergunta. Isso. A gente vai falar. Eu não tenho problema nenhum como lojista, como eu disse agora há pouco, no início, na verdade, é e-commerce e atacado só hoje. Exatamente. Aí eu visito os amigos. Quem quiser vender peça para ele, não vai comprar comigo. Tô Nem brincando. tenta. É liberdade para todo mundo. Mas- Não tem esse estoque todo. Exatamente. Algumas peças no atacado a gente consegue. Não vou falar o que eu vendo no atacado, por causa dos concorrentes. Surpresa, mas nosso preço não tem, não. Só O isso que eu preço é falo. bom, não é? E a qualidade O é Manuel melhor sabe. ainda. O Manuel já Né, Manu? Não, com certeza. Isso aí. É preço VC bom. Peças Se não tiver preço bom, a gente briga, hein? É. Mecânico raiz aí, a gente briga. Mecânico, os amigos falam na cara, né? Fala. Seu preço tá ruim, É isso que é bom, né? Isso que é bom, liberdade. né, Manu? Gente, a gente vai crescendo junto, né? Você falou... Nossa, eu lembrei de uma época que eu fazia visita pra você, lembra? Lembro, o Aí Vitinho eu- fazia visita. Aí eu trabalhava com selo do bloco, Isso. anel O-ring, essas coisas. Né? Isso, eu lembro, verdade. Você vai saber, mano, os caras choravam por 30 centavos, velho.
Principalmente aqueles anelzinhos de bico verdinho. Eu pegava lá, o cara reclamava, mas tá caro. Eu falei, mano, é 30 centavos. Ah, não, mas eu pego por R$1. Ah, foi porra, mano. É por aí. Tem que Nossa, eu ficava puto da vida, cara. Não, Tem é que ter verdade. Bom, graças a Deus, nesses 35 anos aí de peça, a gente consegue comprar bem, sabe Sim. comprar. Sim, sim. Né? Não temos a loja do sonho, mas eu acho que hoje nem sei se a gente tem esse sonho. A não ser se for para os meus 2 filhos, o Vitinho e o Nicolas. A gente pode, de repente, deixar passar o bastão para eles, né? Se eles Aí. toparem. É que o Nicolas está no outro ramo, que é o gosto dele, parte de informática. O Vitinho já gosta dessa parte aí. Mas é assim, nesse tempo a gente adquiriu muita experiência, sabe comprar, sabe negociar. Tem amizade de longas datas, né? Como o Manuel, que foi o nosso escolhido primeiro número 1 Foi. para o nosso primeiro podcast. Ficou honrado aí, né? Tá participando. Foi com da hora, vocês né? aí. Sim, com certeza. Foi bem bacana isso tudo. Espero que seja um programa aí de muito sucesso. Vamos fazer outras. Crescimento. quiser. e Vamos a fazer gente outras. Precisar da gente, então estaremos à ordem aí. Valeu. Deixar um abraço para o Zé Luiz, Patriarca, o Du, irmão dele, que é amigo da gente também. Tem o sobrinho, que eu conheço é o Fernando? Fernandinho. Fernandinho. Legal. Então, assim, a gente conhece a família há muito tempo. Isso aí. Aí, pessoal, a gente, na próxima aí, vocês mandam a sua pergunta. Nós vamos breve aí fazer os lançamentos, falar de algumas peças aí que é custo-benefício excelente. Exatamente. Depois, a hora que tiver em mãos, eu acredito que no 3º episódio nós vamos trazer um camarada, um fornecedor que nós descobrimos aí, que tem uns itens lá. Mas preço bom mesmo, Manuel, que depois eu vou oferecer para você. Eu vou até tirar da caixinha e vou falar, ó, isso aqui, Manuel, você paga quanto? Você vai ver que eu vou vender mais barato que todo mundo. Vou trazer esse camarada aqui, né? Vai ter esse lançamento. Vamos falar de outros itens aí de importância, na medida do possível, né? Que o pessoal se inscrever. Exatamente. E manda pergunta, qualquer Dá um pergunta. like, pode se ser. inscreve, manda pergunta que o Vitinho vai estar respondendo. Isso aí. Tem o telefone aqui, também quem quiser o WhatsApp, direto, tá bom? Mecânico, quiser comprar com a gente na BC Peça, se perguntar, falar naquele número lá, vai conversar com o Vitor. O que é que a gente tem de barato, preço bom e qualidade mesmo, a gente fala com vocês. Tá joia? É isso aí. O WhatsApp nosso é 16 30 11 48 38. Pode ligar, mandar mensagem de áudio. Se não souber a peça também, manda foto que a gente descobre. Não tem isso problema, não. A equipe tá lá. Tá a Regina, tá o Vitor, tá o pai. Aqui é o Vitor de pai. É o Vitinho e o Vitão. Isso aí, Muito obrigado a todos, então, por esse tempo precioso. Agradecer primeiro também ao nosso Deus, ao estúdio Atona, a equipe do Maico, que é o Lucas, esse estúdio maravilhoso, esse tempo Isso aqui aí. com eles, a atenção que eles deram pra gente. Acredito que o Manuel gostou também, né? Eu também fiquei impressionado com o local. Realmente, a estrutura aqui dos meninos aqui Excelente, é show de bola. né? Parabéns, Ficou à vontade? parabéns. Fiquei super à vontade, viu? Muito Show bom. de bola, Bom parabéns. demais. Obrigado, Manu, ao Zé Luiz, ao meu filho, Tamo junto. o Vitor de pai. Obrigado vocês aí por estar nos recepcionando aí também. isso. Um prazer. Sucesso aí. Quero também mandar um abraço aí tanto pros outros colaboradores, né? O Rogério mais antigo, tem o Hamilton. Isso, né? tem outros lá. Samuel. Abraço a todos da Volicar. O Wellington. A família. A Silvana, a Bia. Bom Toda demais. a equipe lá também que nos ajuda aí nessa empreitada aí de comemoração desse ano de 40 anos da Olha aí, não é empresa Volicar. pra todo mundo, né? Parabéns, irmãozão. Valeu. Tamo junto. Valeu. Valeu, Um abraço. Manu. Valeu, Junto. Vitinho. Um abraço.